Olá a todos, eu sou Armando Cunha e vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre preenchimento labial. Hoje me perguntaram muito aqui no consultório sobre preenchimento labial e eu achei interessante falar sobre esse assunto, mas antes, é lógico, eu vou pedir para vocês aí curtirem o nosso canal, entrarem aí, se inscreverem no nosso canal, curtirem, darem um like no nosso vídeo e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que tem sido tanto divulgado aí nas nossas mídias sociais, né? Algumas vezes eu me assusto aí com os casos que a gente vê nas mídias, né? Pessoas com lábios deformados, resultados muito bizarros, né? E as pessoas vêm me perguntar por que acontece isso, qual o motivo disso estar acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre preenchimento labial. Preenchimento labial nada mais é do que aumentar o volume do lábio, né? E quando a gente vai fazer um preenchimento labial, eu sempre falo sobre três dicas que devem ser respeitadas, três coisas que devem ser respeitadas no preenchimento labial. Então ficam as três dicas, presta atenção e se você um dia for fazer preenchimento labial, ou se já faz, procure sempre seguir essas dicas, esses passos, tá bom? Primeira coisa, se for usar um produto, use um produto que seja absorvível. Agora, se você faz com um material que é não absorvível, material sintético, tipo PMMA, que é tão comum a gente ver por aí, isso acaba virando um terror, uma tragédia. Por que que vira uma tragédia? Porque você não tem como retirar isso aí. Em alguns casos é possível fazer cirurgia, sim, mas muitas vezes não tem como resolver esse problema e a sequela é feita no lábio e isso é por toda a vida. A segunda dica, segundo passo que você deve seguir quando for fazer um preenchimento labial. Quando for fazer um preenchimento, deve seguir o contorno labial prévio que você tem. Então, se você tem uma boca, não adianta você criar a boca de outra pessoa. O que deve ser feito é apenas ressaltar as características do seu lábio. Então, a gente começa pelo contorno entre a pele do lábio superior e o vermelhão, né, a mucosa labial, seja do lábio superior ou do lábio inferior, e depois volumiza vai dar volume a esse lábio. Então a pessoa tem as características anteriores ao seu lábio. Por isso que você consegue sair de um lábio desse tipo assim para um lábio desse tipo. Quando você não respeita esses passos, o que acontece? Você tem um lábio assim e ele se transforma nisso aqui. E é aí que a gente tem as complicações. Mesmo que seja com um produto confiável, o resultado ele acaba sendo muito ruim. E aí começa aquelas observações, boca de pato, boca disso, boca daquilo, e o resultado acaba sendo muito estigmatizado. Então fica a dica, vai fazer um preenchimento labial, não adianta você desejar o lábio de fulana, de tal artista, né? Todo mundo aqui no consultório me pergunta, eu quero a boca da Angelina Jolie. Não é assim que funciona. Você tem que entender que você tem características próprias, algumas vezes características raciais suas, e elas devem ser respeitadas, ok? A terceira dica, então, o terceiro passo que deve ser respeitado e, na minha opinião, esse é o ponto fundamental. Se você tiver que aprender uma coisa, aprenda isso que eu vou falar agora, que é o terceiro passo, a terceira dica. Se for fazer o preenchimento labial, o menos sempre é mais. Então, se for fazer o preenchimento, nunca exagere no volume, porque depois que você exagerou e o resultado ficou over, ficou exagerado, não tem como voltar atrás a não ser o tempo. É verdade que temos algumas substâncias para diluir isso, mas aí você perde o resultado. Então sempre é melhor fazer o preenchimento com uma quantidade menor. E se você ficar feliz, mas não é um resultado ainda que você almeja, e se o seu médico achar que dá para volumizar mais, aumente um pouquinho mais depois. Então fica a dica aí, sempre o menos vai ser mais do preenchimento labial. Eu sempre falo para os pacientes, vamos começar com menos, se você gostar, se você se adaptar, se não ficar esquisito, se todos esses poréns forem respeitados, se as pessoas não ficarem horrorizadas, né? Porque às vezes um aumento labial constrange, as pessoas ficam constrangidas com a resposta que o outro tem, né? Se isso não acontecer e você desejar aumentar mais e a gente achar no consenso que deve ser aumentado, aí sim vamos aumentar um pouquinho mais o lábio. Então fica essas três dicas aí.
É muito importante que você siga caso vá fazer o preenchimento labial. E eu deixo a dica aí do nosso canal, tá certo? Eu tenho voltado aí para fazer os vídeos, estou tentando manter uma regularidade para vocês aí que são seguidores. A gente já está aí com mais de 11 mil seguidores. Então, se você viu pela primeira vez esse vídeo aí, segue aí a gente e dá um like aí pro vídeo, ok? E, se possível, compartilha, faz comentários. Se você teve um resultado desagradável, manda aí, comenta aí pra gente ouvir o que você tem a dizer, tá bom? E até logo, gente!